Tá começando um dos quadros mais pedidos pelo pessoal para eu fazer cada vez mais aqui, o Hobby Responde. Então vamos lá, que só tá começando. Fire up the flames. I'll do you damage. Instagram the blaze. Gabriel Ribeiro, quantos por cento da carteira em criptos? Ray Stark, recomenda investir uma parte do capital em criptomoedas? Investe em criptomoeda? Vamos comprar Bitcoin, Hobby? Hora de comprar cripto? E quando eu paro para pensar um pouquinho sobre os motivos por trás dessas perguntas, eu fico me perguntando se realmente é o interesse no investimento em si ou se é por conta da valorização que ele sofreu recentemente. E eu falo isso porque eu me lembro muito bem da primeira explosão do preço do Bitcoin, que foi essa fase aqui, ó, 2017, 2018, até coloquei dentro do quadrinho amarelo para você. Foi uma explosão do preço da moeda. E nessa época, por exemplo, olha só essa notícia aqui de junho de 2017, adolescente fica milionário aos 18 anos usando bitcoins, também dessa época de 2017, os primeiros bilionários do Bitcoin. E depois nós tivemos uma queda no preço do Bitcoin, né, que foi essa fase aqui, em que nós tivemos um momento de esquecimento. Ninguém falava mais de Bitcoin, ninguém falava mais de cripto. E aí, a partir aqui de meados de 2019, foi retomando o preço. E 2020, nós novamente estamos vislumbrando aqui esse crescimento no preço do Bitcoin. Atualmente aí já passou de 85 mil reais. E aí nós estamos novamente vivenciando aquele frenesi, a mídia falando do Bitcoin, como está valorizando. Bitcoin hoje é menos arriscado que a Apple, diz um gestor de fundo de criptomoedas. Você já parou para pensar a quantidade de milionários de bitcoins que existem atualmente? Olha só, as pessoas acabam entrando no investimento que elas não fazem ideia direito do que é. Elas só estão pulando porque está todo mundo falando e tem muita gente ficando rico. E você vê, analisa a história das manias, das bolhas, você percebe que troca a roupa, mas a essência é sempre a mesma, né? E esse ciclo de emoções a gente percebe também na própria Bolsa de Valores. Até postei isso daqui no meu Instagram, inclusive eu vou deixar aqui embaixo o convite para o meu Instagram, tem conteúdos especiais para você, tem até o canal do Telegram, e se você quiser receber aulas gratuitas na caixa de entrada do seu e-mail, tem aqui na descrição, você coloca o seu e-mail ali e a partir do dia seguinte você já começa a receber aulas direto na caixa de entrada. A gente vai aqui, ó, do otimismo até a euforia. É impossível alguém estar de fora desse ativo da moda e depois nós começamos a ter uma queda. E junto com a queda, você tem vários estágios psicológicos aqui, né? E aí, quando ninguém mais fala daquele investimento, você começa a ter uma retomada, poucas pessoas vão comprando, saem da depressão, passam para a esperança, alívio, otimismo, e esse ciclo se repete sem fim. Então essa rapaziada toda aqui me perguntou das criptomoedas, eu não estou aqui dizendo que criptomoeda é ruim, apesar de eu não investir, isso eu sempre deixei claro, né? Eu prefiro ativos que me geram renda, eu não sou muito fã de ativos que eu só posso ganhar na valorização, mas isso é parte também estratégica, cada um faz o que acha melhor. Não tem problema você investir em Bitcoin ou qualquer outra aí das centenas de criptomoedas que existem, mas se questione se você realmente está interessado no investimento, né? Se você realmente acredita que tudo isso faz sentido aí para a sociedade no século 21, que as criptomoedas serão utilizadas e tudo mais, beleza, isso daí cabe a você responder, mas pensa se você está entrando porque você acredita nisso ou porque a valorização do Bitcoin e todas essas notícias que você está vendo na mídia estão deixando você com aquele medinho de ficar fora, a única pessoa que não está ficando milionária com criptomoedas. Cuidado, isso geralmente não termina bem. A Daiane Cristine pergunta, tem algum ativo de renda fixa para investir nos Estados Unidos da América? A forma mais eficiente, menos custosa, menos trabalhosa de você investir em renda fixa nos Estados Unidos é através de ETFs. Então eu separei aqui algumas que fazem
bastante sentido para o pessoal descobrir, até entender mais, né? Eu quero que você foque na questão do prazo, isso é muito importante. Por que é tão importante? Por exemplo, presta atenção nessa ETF aqui, de títulos do Tesouro norte-americano que vencem de 1 a 12 meses, ou seja, é curtíssimo prazo. Aqui no gráfico você consegue ver a cotação dessa ETF nos últimos 12 anos, então tem um prazo bem legal. E olha que interessante, olha como ele não oscila. Então nos últimos 12 anos, ele saiu aqui da casa dos 108, 109, né? E o máximo que ele triscou foi 111, por causa que são títulos de curtíssimo prazo. Esse aqui, inclusive, seria o mais adequado para o pessoal que quer fazer uma espécie assim de tesouro Selic, digamos assim. Agora, se você ainda quer algo de curto prazo, mas que aceita um pouquinho mais de volatilidade, você tem essa ETF de renda fixa, que é a mesma coisa, né? Títulos do governo americano, só que com vencimentos um pouco maior, de 1 a 3 anos. Então você percebe que ele acaba tendo um pouquinho mais de volatilidade. É só você analisar aqui do lado direito, ó, aqui eu não estou passando o cursor, $80. E aqui, 86. Se você aceita um pouquinho mais de volatilidade, tem essa ETF aqui, que daí já é de 1 a 5 anos. Então, mais uma vez, né, aqui no gráfico mostra 12 anos na tela para você. Ele teve aqui o máximo dos 72,50 até 82,50 aqui também. Uma volatilidade bem reduzida, mas é maior do que aquelas duas primeiras que a gente viu. E um dos mais tradicionais é o BND. O que o BND faz? Essa ETF, ela tem títulos de vários vencimentos distintos, né? Então eles conseguem pulverizar bem as datas de vencimento e, é claro, esses daqui que são os mais longos, eles têm uma volatilidade muito maior. Quando você tem uma mudança, por exemplo, taxa de juros e tudo mais, eles oscilam muito. Mas em contrapartida, essa outra parte aqui, de curto prazo, oscila menos. Então, ele é uma mescla dos dois, tá? Então, só para você ver isso em cotação, aqui a gente tem os últimos 12 anos do BND, ele triscou aqui na crise lá do subprime $70, e ele até triscou aqui $90 mais recentemente. A Diana fala, pode dar os parabéns por mim ao seu barbeiro. José, parabéns, irmão, tamo junto. Sobre diversificação, Rob, quantos ativos possui na carteira entre Estados Unidos e Brasil? Léo Tomasi, como você diversifica a sua carteira? A minha carteira, ela pega como essência grandes caras aí que eu gosto bastante. Um deles é o Burton Malkiel, que é esse cara que você está vendo aqui à esquerda. E ele tem um portfólio que eu até postei no meu Instagram, se quiser tá tudo lá, tá? Então aqui em azul são ações e aqui dentro você inclui tanto Estados Unidos quanto de mercados internacionais, incluindo mercados emergentes como o Brasil. Daqui em laranja você tem os REITs, né? Fundos imobiliários, que tanto países desenvolvidos como Estados Unidos, quanto países emergentes quanto o Brasil. Já aqui em cinza são títulos públicos atrelados à inflação, temos aí títulos públicos de países estrangeiros e essa daqui em amarelinho é a renda fixa de curto prazo, que é exatamente o que eu acabei de explicar nas ETFs ali atrás. E somado aos ensinamentos do Burton Malkiel, eu gosto muito do David Swensen, que é o gestor de endowment da Yale University, esse cara aí na esquerda. E o portfólio dele é bem semelhante, tá? Tem algumas diferenças, é claro, mas tem a essência muito parecida. 30% de ações norte-americanas aqui. Aqui em vermelho é 15% de ações de mercados desenvolvidos, aí 5% ele coloca países emergentes, ele também coloca aqui em verde, ó, 20% de fundos imobiliários, 15% de títulos de renda fixa, diversos vencimentos e tudo mais, e esses outros 15% são títulos de renda fixa atrelados à inflação. É claro que a minha carteira não é exatamente perfeita, assim, igual a eles, mas eu peguei uma boa essência de todos esses ensinamentos e coloquei na prática. Então eu tenho meu portfólio no Brasil, eu tenho meu portfólio nos Estados Unidos. No Brasil eu tenho ações e fundos imobiliários e renda fixa. Nos Estados Unidos eu tenho ações, REITs, né, que são fundos imobiliários, renda fixa, só que a renda fixa através de ETFs, enfim. Segue bastante a lógica ali dos ensinamentos desses grandes dois investidores.
A Ana Martins fala: qual a estratégia para quem passou de 60 mil dólares de investimento exterior e quer escapar do imposto de herança? Então vamos aprender um pouco mais sobre isso, que é muito importante para quem está investindo no exterior. Primeira coisa, tá? Residentes fiscais nos Estados Unidos. Se for solteiro, ele vai ter uma isenção de mais de 11 milhões de dólares e se for casado, a isenção passa de 23 milhões de dólares. Então, o cara que tem residência fiscal nos Estados Unidos está meio que tranquilo em relação a isso, né? Não se preocupa com esse imposto, não. Agora, os residentes não fiscais nos Estados Unidos, aí cai bastante essa isenção, né? Vai de até, no máximo, 60 mil dólares. E aí, a pergunta da Ana é: o que fazer quando passar de 60 mil dólares, né? Para você fazer ali tudo dentro da lei, é claro, mas pô, deve ter alguma solução. Como é que a gente pode fazer? Então, primeira coisa, seguro de vida. Isso é muito comum. O seguro de vida no valor aproximado do imposto de herança, tá? Para que isso, Rob? Para que os herdeiros não precisem desembolsar do próprio bolso pagamento desse imposto de herança. É quem já avançou mais um degrauzinho na escala de patrimônio, que é através de offshores, tá? Cara, offshore, as pessoas começam a pensar e começam a valer a pena financeiramente quando você tem já de 600 a 700 mil dólares de patrimônio, tá? Só para você ter uma ideia de custos, custo de uma abertura, isso varia, que tem vários países que abrem offshores, tá bom? Não é um país só, não é só Bahamas, não é só Ilhas Caimã, tem vários países que fazem, mas na média, você vai ter um custo de abertura de 2 mil dólares, ok? E um custo de manutenção dessa offshore de 1.500 dólares, beleza? Eu tenho certeza absoluta que a maior parte das pessoas nem sabia desses custos daqui, é bom que você já ir pensando qual que é a melhor estratégia para o seu caso. É isso aí, rapaziada, chegamos ao final do Rob Responde de hoje. Se você não me segue no Instagram, me segue, cara, que você pode mandar a próxima pergunta, quem sabe eu respondo aqui. Um forte abraço, excelente final de semana para todos vocês e a gente se vê no nosso próximo encontro.